não foi Estevão, é Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele nos serviu com sua vida lá na cruz do Calvário. Convém dizer que Estevão morreu por sua fé. Primeiro mártir da igreja. Jesus morreu pela humanidade inteira. O maior missionário é Cristo, o Filho de Deus. E Ele veio à terra no propósito de salvar o homem perdido. Em Lucas 19:10, enquanto os acusadores de Zaqueu estão acusando ele, estão apontando o dedo para ele, dizendo: Jesus errou o alvo. Ele quer ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu era um publicano. Zaqueu era chefe. Chefiava um grupo de publicanos, de cobradores de impostos. Zaqueu era desprezado por dois motivos. O primeiro motivo pelo qual Zaqueu era desprezado é justamente por ele ser um judeu e trabalhar para o imperador romano na cobrança e no ofício dos impostos. E o segundo motivo pelo qual Zaqueu era desprezado pelos judeus da sua época, seus conterrâneos, é porque ele era desonesto na cobrança dos impostos. Era para cobrar tanto, ele cobrava o dobro. Era desonesto, tanto é que diante de Jesus, quando ele está arrependido, ele diz: Senhor, se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele estava arrependido. Então Zaqueu era desprezado, era mal visto, não era bem quisto. Mas Jesus, quando está dizendo: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu, hoje eu quero ser o teu hóspede. Zaqueu, eu vim trazer salvação para o teu lar, eu vim trazer salvação para a tua casa. Enquanto todos estão acusando e dizendo: Jesus errou o alvo, Zaqueu não presta, Zaqueu é ladrão, Zaqueu é um traidor do povo judeu, Zaqueu é indesejável, não pode ser. Jesus, em resposta aos acusadores de Zaqueu, ele vai colocá-los no seu devido lugar e ele vai dizer: o Filho do Homem, ele vem salvar e buscar aquele que se havia perdido. Este foi o objetivo e o propósito no qual Jesus, o Filho de Deus, o maior missionário, foi enviado para vir a esta terra, para salvar a humanidade pecadora. Quando Jesus, pastor Leandro, está em um jantar na casa de Alceu, está sentado à mesa no chão, conforme o costume e tradição judaica da época, e um grupo dos fariseus estava presente, estava ali. Um dos grupos que mais perseguiu Jesus terrenamente durante o seu ministério terreno era o grupo dos fariseus, que baseavam a sua fé e a sua salvação na sua justiça própria. Jesus bateu de frente com eles várias vezes. Jesus os colocou no seu lugar várias vezes. Certa feita, Jesus, que significa também enviar, da onde se deriva também a palavra apóstolo, do grego stelo, que significa mensageiro ou enviado. Então, meus irmãos, a palavra missão significa enviar. E olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o primeiro missionário, a primeira pessoa que se preocupou em fazer missões, a primeira pessoa que se preocupou em enviar, foi o próprio Deus. Quando olhamos para João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, diga-se de passagem, João é chamado de o texto áureo, ou o texto ouro da Bíblia, porque em João 3,16 está o resumo do amor de Deus para com a humanidade pecadora, para com nós, pecadores. Em João 3,16, no contexto do diálogo que se desenrola entre Jesus e o doutor da lei, entre Jesus e o fariseu Nicodemos, Jesus declara em alto e bom som, em João 3,16, ao fariseu Nicodemos. Ele diz que Deus, o Pai, amou o mundo, a raça humana, de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Então o primeiro missionário foi o próprio Deus. Missão nasceu no coração de Deus. Missão se originou no coração de Deus. Missão é um projeto de Deus. Deus enviou o seu Filho. O primeiro missionário foi o próprio Deus. O primeiro a fazer missões foi o próprio Deus, que decidiu enviar o seu Filho. Um detalhe importante
nesta expressão que ele enviou o seu filho. Ou seja, ninguém o forçou a enviar. Ninguém o obrigou a enviar. Ele, de livre e espontânea vontade, porque é um ser amoroso, generoso, decidiu enviar seu filho para vir à terra. O maior missionário é Cristo. Eu sempre digo, vamos parafrasear, em Atos 6, a Bíblia nos fala do maior diácono entre os homens aqui na terra. Estevão, cheio do Espírito Santo. Exímio pregador, diz a Bíblia Sagrada, que Estevão era um homem extraordinariamente usado e ungido por Deus na pregação do Evangelho. Mas, se compararmos ele com Jesus, Estevão servia as mesas no seu ofício diaconal. Estevão pregava a palavra com maestria, era um exímio pregador. Mas a Bíblia diz em Marcos 10:45, mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O maior diácono dentre os homens foi Estevão. Uma vez, o pastor Leandro escreveu uma frase no Facebook acerca do alto esvaziamento que Deus espera de nós, de todos nós. Por tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus, é pela graça, favor e merecido do Senhor. E um irmão escreveu dizendo, mas a Bíblia diz que de João Batista, nascido, ninguém foi profeta, não houve profeta maior do que ele. E eu falei, é verdade, irmão, está correto. Jesus disse isso, que nascido de mulher, ninguém foi profeta, ninguém foi mais profeta do que João Batista. Não houve um profeta maior do que ele. Tanto é que Jesus, dando anteriormente aqui aos versículos de número 11, ele falou que ele não é uma cana criada pelo vento. Ele falou que ele não é um rico, bem vestido, bem trajado, que estava pregando no deserto da Judeia o arrependimento. Ele disse que ele era muito mais que um profeta, que ele foi profetizado antes de ele ter vindo à terra, nascido da virgem chamada Maria. O próprio Jesus testificou acerca dele. E Jesus está dizendo, no versículo 11, que nascido de mulher ninguém foi maior do que ele. E o irmão esse escreveu isso, eu disse para você, está certo. Mas foi este mesmo João Batista que alguém chegou nele perguntando para ele, quem é que tu és? Quem é que tu és? O que foi que ele respondeu? Eu sou o profeta. O que é que ele respondeu? Eu sou o grande João Batista. O que é que ele respondeu? Nascido de mulher ninguém é maior do que eu. O que é que ele respondeu? Eu sou o maior dos profetas. Não. Quando perguntaram para ele, quem é que tu és? Ele disse, eu sou só uma voz que está aí pelo deserto da Judeia. Foi esse João Batista que disse, eu não sou digno de me encurvando, desandar as correias das suas sandálias, tarefa diária de um escravo. E ele está dizendo, mas aquele que vem após mim, aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu. Eu só batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui está essa noite, aquele que é maior que João Batista, aquele que é maior que de Salomão, com a sua sabedoria, com a sua grandeza, ele fez questão de dizer, nas terras áridas da Palestina, ele disse, aqui está diante de vós, quem é maior do que o rei Salomão. Foi ele quem disse em João 8:58, ainda antes que Abraão para a fé existisse, ele diz, eu sou. E ele está aqui hoje, poderoso. Vai honrar a fé e o esforço de cada um dos irmãos, que como Maria escolheu a melhor parte, que está aos pés do Senhor. Que significa também enviar. Da onde se deriva também a palavra apóstolo, do grego stelo, que significa mensageiro ou enviado. Então, meus irmãos, a palavra missão significa enviar. E olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o primeiro missionário, a primeira pessoa que se preocupou em fazer missões, a primeira pessoa que se preocupou em enviar, foi o próprio Deus. Quando olhamos para João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, diga-se de passagem, João é chamado de o texto áureo, ou o texto ouro da Bíblia, porque em João 3,16 está o resumo do amor de Deus para com a humanidade pecadora.